Olá, meu nome é Ricardo Shimozakai. Sou especialista em acessibilidade, inclusão e turismo. E vou falar a vocês sobre a minha experiência. Desde 2004 eu trabalho nessa área. Então, das minhas experiências como um praticante de ecoturismo, mas também a visão de um profissional nessa área. Eu vou colocar várias experiências próprias, né, e vários trabalhos que eu já realizei em cima disso para dar uma orientação mais prática do assunto, que é uma coisa que eu coloco bastante, né, da gente ter referências práticas, porque inclusive no ecoturismo é algo mais, você não tem exatamente normas rígidas para te orientar. A gente tem que ter bastante experiência, pelo menos na minha visão, né? Porque a natureza não é uma coisa tão rígida como um centro urbano. Então a experiência conta muito. Eu vou passar primeiramente a vocês, né, um vídeo meu mostrando um pouco da minha experiência e do meu trabalho. Afinal, vocês não conseguem ver aqui por esse vídeo, por essa transmissão, mas eu sou um cadeirante, né? Eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001 e daí eu me tornei um cadeirante. E a minha busca pela felicidade, né, que seria também muito ligada ao lazer e turismo, é que me levou a trabalhar nessa área. Porque eu vi que além de mim, haviam muitas outras pessoas que também queriam passear e viajar. E daí eu resolvi me dedicar a esse assunto. Então vamos ver o vídeo. Ricardo Shimozakai adquiriu sua deficiência em 2001 num tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Shimozakai, no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. No Ibirapuera, em show aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na agência bancária, desce a rampa. No Parque da Lajinha com amigos. Em frente ao Taj Mahal, sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para a fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No Parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos no piso deteriorado e valas na calçada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim. No crossfit, exercita os braços. Acessa a via rebaixada da calçada. Na montanha-russa, grita e sorri. No México, rapel com o instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, rema em grupo no catamarã. República Dominicana, usa a cadeira de trilha. Na cadeira motorizada 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante do metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado sobe a rampa até o Jeep. Se tornou um profissional da área, um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão, consultor e palestrante internacional, ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com o usuário em cadeira de rodas, Ricardo Shimozakai. Então, eu sempre costumo dizer, né, em minhas palestras, meus ensinamentos, que a acessibilidade ela precisa ser algo planejado. Mesmo que numa área como um ecoturismo, às vezes por força de influências da natureza e outras coisas mais, não hajam imprevistos, mas é sim possível e até necessário fazer um planejamento. E eu coloco que 4 pontos são fundamentais para você fazer um bom planejamento.
seriam os pilares de uma boa acessibilidade e inclusão. A primeira que eu costumo colocar é a acessibilidade arquitetônica. Mas aqui, no caso, falando do ecoturismo, de um passeio, de uma atividade, exatamente não cabe a acessibilidade arquitetônica. Aliás, algumas pessoas tentam aplicar normas de acessibilidade, a norma 90/50, mas está, não vou dizer que não tenha nada a ver, mas erroneamente as pessoas acham que a norma 90/50 ela é uma norma de acessibilidade geral, e não, é uma norma de acessibilidade a edificações, certo? Então não cabe exatamente colocar isso no ecoturismo, Você não vai verificar a largura entre as árvores para passar uma cadeira de rodas, embora haja necessidade disso, de ter uma largura para que a minha cadeira de rodas possa passar, mas a gente tem que, vamos dizer, aproveitar a natureza do jeito que ela é e se adaptar às condições que ela oferece. Aí a gente vai se adaptar, a gente não vai modificar a natureza, a gente vai fazer adaptações para que a gente consiga aproveitar a natureza. Então eu digo que meio descartaria esse ponto da acessibilidade arquitetônica. Mas aí as tecnologias assistivas, que é o segundo ponto. Então, nas tecnologias assistivas, aí sim a gente começa a ter coisas que vão ser de boa valia e de muita ajuda para que a gente consiga fazer um passeio acessível e inclusivo. Então, existem cadeiras de trilha, por exemplo, e às vezes, dependendo, há muitas atividades diferentes que a gente possa praticar, as atividades de aventura, cavalgada. Então existem celas de cavalo com encosto, porque algumas pessoas não têm equilíbrio no tronco, e sem esse encosto elas não teriam condições ou muita dificuldade, seria algo perigoso, até para você entrar no cavalo, você às vezes tem rampas e coisas do gênero que facilitam isso daí. Por exemplo, outros equipamentos que possam ser úteis em diferentes tipos de atividade. Vamos supor, um bom exemplo são equipamentos de tirolesa que foram implantados no Parque dos Sonhos, um hotel fazenda em Socorro, interior de São Paulo. Ali foi feita uma pesquisa que, na verdade, é um projeto para implantação da acessibilidade no ecoturismo, no turismo de aventura. Então, a tirolesa, da forma tradicional, era feita com as cadeirinhas de cordas, e que aquilo, uma pessoa precisava ficar segurando com os braços, senão ela ficava de ponta cabeça. Então foi pensado em como possibilitar que uma pessoa tetraplégica, que não consegue ficar segurando, ela conseguisse ir. Então foi desenvolvido uma cadeirinha no estilo de uma selete de paraglider. Então a pessoa conseguiria ir sentada, ela ficaria envolvida com cintos e tudo mais, sem precisar ficar segurando. E isso foi bem sucedido. Aí
outras pessoas que não têm deficiência, elas começaram a ver isso daí e começaram a questionar se esse tipo de equipamento era exclusivo de uso por pessoas com deficiência, porque elas achavam isso mais confortável e até mais seguro, né? Então o proprietário teve que começar a fabricar mais cadeiras como essa para atender além das pessoas com deficiência. E com isso eu quero dizer que a acessibilidade não é algo só para as pessoas com deficiência. Acessibilidade são facilidades que podem servir a muitos outros tipos de pessoa. E ainda continuando nesse tipo de exemplo da tirolesa, certa vez uma visitante, ela visitou o local para fazer a tirolesa, só que a deficiência dela não permitia que ela ficasse sentada. Até tinha uma cadeira, que era tipo uma maca, né, na verdade, onde ela ficava deitada. E então acabou que ela não conseguiu fazer essa atividade. Mas isso chegou aos ouvidos do proprietário e uma atitude foi tomada, porque vamos dizer que esse empreendedor, né, ele já tem a consciência da importância da acessibilidade, não só a consciência, porque ele lucra muito também em cima disso. Vamos dizer que ele lucra fazendo uma coisa boa, então não há solução melhor, né? Então ele quis resolver essa questão, e daí, pensando em como solucionar isso, foi criada a tirolesa voadora, onde você vai deitado de bruços como um super-homem, né? E você vai deitado. Então isso foi implantado, também é um sucesso que já foi replicado aí em outras partes do país e acho que até no exterior, né? Então o equipamento, a tecnologia assistiva, até por questões de segurança, né, ela é colocado em muitas áreas aí do ecoturismo. A outra questão é o atendimento inclusivo, em como você tratar as pessoas da forma adequada, né, para que você atenda não só um bom atender, mas aí envolve, de novo, as questões de segurança e outras coisas mais. Então, por exemplo, eu fui a Bonito com um projeto para colocar o Bonito, né, em Mato Grosso do Sul, como um destino acessível e inclusivo. Aí eu percebi que, bom, como Bonito é um destino de natureza, não cabia, né, colocar acessibilidade na natureza, colocar um elevador para descer o abismo de Anhumas, colocar uma passarela com corrimão ali no meio da trilha, nada disso cabe, né? Então a acessibilidade foi colocada no atendimento pelos guias de turismo, certo? Então a capacitação deles foi o ponto fundamental para deixar o destino como um destino acessível. É claro que nos hotéis, no centro urbano, vamos dizer assim, de Bonito, aí cabe outras questões, inclusive da acessibilidade arquitetônica. Mas aqui nós estamos falando dos passeios, né? Então, passeio em Bonito, por exemplo, nós fomos fazer um passeio de bote, né, pelo rio, e ali, é claro, eu conversando junto com o guia, porque eu tinha a minha expertise na acessibilidade, na pessoa com deficiência,
e o guia tem a expertise dele no conhecimento da atividade do lugar. Então, o bote, geralmente as pessoas sentam na borda do bote e remam, só que eu, como eu não tenho equilíbrio de tronco, força no tronco, eu não teria condições de fazer isso. Então, testamos eu sentar no chão do bote, mas o chão ainda era amplo, então eu poderia ser jogado de um lado para o outro, né, nessa descida aí pelo rio. Aí a gente colocou uma boia cross ali no chão do bote ali. Então ele se encaixou ali, eu consegui ficar sentado em cima dele com a perna no furo da boia cross e ainda consegui, sentado de uma forma confortável e equilibrada, pegar e remar também, certo? Então são adaptações que a gente vai descobrindo, que às vezes são coisas muito simples, ou seja, não foi gasto nada, porque equipamento já tinha, foi só pensado a dificuldade, a necessidade, os recursos que haviam e como viabilizar isso. Inclusive eu acho que o ecoturismo, o turismo de aventura tem muita coisa disso, que você pode fazer adaptações simples, né, que não vão demandar um alto custo e que vão ser soluções bastante eficientes. Então, o guia também, por exemplo, quando você vai levar um surdo para fazer uma atividade, geralmente você tem que passar instruções de segurança. Então, o surdo que se comunica através de libras, de língua de sinais, ele precisa ter essas instruções, sabe? Porque se são instruções de segurança, você não der essas instruções, então a segurança está em risco, concorda? Então é preciso ser treinado, no mínimo, ter um texto escrito, porque alguns surdos são alfabetizados na língua portuguesa, então eles conseguem ler, apesar disso não ser o ideal, certo? Eles querem muito que sejam atendidos, né? Eles querem ter esse atendimento, porque senão vira um atendimento meio frio, né? Então eles querem esse atendimento humano. E às vezes, vamos dizer que nem é tão difícil, às vezes as explicações não são longas e você pode pedir para um profissional fazer essa interpretação, né, gravar, ou até mesmo ter essa gravação, vamos dizer, também uma boa ideia. Mas, claro, você fazer é uma ideia melhor ainda, né? Como, por exemplo, não há ali as comissárias no voo, elas decoram aquele texto, né, de instruções de segurança. Depois de um tempo, elas não precisam ficar lendo, elas já sabem. Então, se você ter esse texto e decorar, depois de um tempo, você praticando, você já vai ter ele de cor, e o seu atendimento vai ser bem melhor e muito mais valorizado. Então, a questão do surdo é muito importante. E o ecoturismo também é acho que um destino, assim, uma prática muito interessante para pessoas com deficiência visual, porque elas podem ter muitas sensações, né? Afinal, elas não enxergam, mas elas podem tocar a árvore, sentir a água, né? Sentir a terra, ouvir o barulho da cachoeira. Então elas podem, acho que é um lugar muito rico de sensações.
Inclusive, eu estava, uma vez a gente foi fazer uma trilha, aqui em São Paulo mesmo, na Serra da Cantareira, que além de mim foi uma pessoa cega, e na volta a gente, não que a gente tivesse perdido, mas estava um segundo de desorientação, vamos dizer assim. Fala para onde a gente tem que ir. E a cega, ela pegou e falou, olha, para voltar a gente tem que ir para aquele lado, porque a gente passou por uma queda d'água, uma cachoeira, e daqui eu estou ouvindo essa queda d'água lá, né? E que a gente até parou ali para tentar ouvir, mas acho que o ouvido dela é muito mais aguçado, treinado, né? Então, depois a gente orientou para ver se era isso mesmo, mas era isso. Então, às vezes eles percebem coisas que a gente nem exatamente dá importância, né? E além disso, né, além do atendimento, que o atendimento, né, como foi falado, tem muito a ver com segurança, né? Não é só um se sentir bem, mas muito a ver com segurança, que acho que é a primeira coisa que deve ser pensado, né? Nada deve ser feito que a segurança vai ser colocada em risco, mas também não acho que não exista soluções para que qualquer tipo de atividade possa ser feita e que não possa ser oferecida a segurança. Às vezes eu tenho bastante experiências, bastante referências do exterior, onde o pessoal já fez muita coisa e que a gente pode copiar, vamos dizer. Aliás, acho que não existe nenhum tipo de atividade que já não tenha sido feita por uma pessoa com deficiência, né? Pelo menos por algum tipo de pessoa com deficiência. Todas as atividades aí de ecoturismo, turismo de aventura, já tem exemplos de praticantes. Então, se você pesquisar, você vai encontrar. Mas acho que também numa pesquisa também não é bem esse o caminho. É você buscar um profissional, alguém que entenda bem sobre o assunto, né, para que você não faça alguma coisa e que, de novo, vá botar em risco a segurança da pessoa e que também possa dar um resultado insatisfatório, né? Um bom trabalho com planejamento é feito por um profissional experiente. E uma outra questão é a informação, certo? A informação aqui vem de diversas formas. Então eu quero visitar um local de ecoturismo, mas será que é possível eu, como um cadeirante, por exemplo, visitar o lugar? Geralmente essas informações são muito difíceis de se encontrar em pesquisa na internet, por exemplo, porque hoje em dia é o lugar por onde a gente geralmente procura, né? Previamente uma pesquisa de viagem, de destino, de atividade, isso é feito pela internet. E aonde estão os lugares que oferecem uma atividade de ecoturismo acessível e inclusiva? Acho que poucos você vai encontrar na internet, certo? Eu digo poucos, pelo menos daqueles que já oferecem, né? Porque eu sei de muitos que oferecem, mas que não informam isso, sabe? Então,
ainda o problema dos algoritmos do Google e tudo mais, que mesmo que você ofereça, né, às vezes você não consegue aparecer na primeira página, você fica meio oculto por isso, mas se você fizer um bom trabalho, você vai colocar. Então, por exemplo, você oferece, né, um ecoturismo e o seu seu passeio ele é oferecido a agências e operadoras. Será que essas agências operadoras sabem que você tem uma oportunidade de passeio acessível, inclusivo? Geralmente não. Será que nas páginas, às vezes nas entrevistas, matérias que você dá aí para alguns lugares, para os eventos que você participa, você divulga isso? Eu vejo que eu só encontro isso quando eu questiono sobre isso, sabe? Eu vou ali para uma agência receptivo e pergunto ali, vocês têm alguma coisa? Daí a pessoa se manifesta, nós temos tal coisa, nós temos um passeio ali de caiaque adaptado. Mas fala, mas aonde está isso? Ela só mencionou porque eu questionei. Mas se você for entrar na página dela, se eu continuasse, às vezes, uma conversa sem perceber que eu era uma pessoa com deficiência, às vezes a pessoa não menciona, não divulga. Às vezes dá a impressão que isso é feito por uma obrigação, ou não. Também, às vezes, é uma falta de orientação. A pessoa tem vontade, mas não se toca exatamente que a informação é um ponto muito importante, né? Então, vamos dizer, é por isso que eu estou aqui para colocar essas questões. Então, eu vou deixar aqui meus contatos, o meu trabalho. Eu digo que o meu produto é meu conhecimento, que eu transmito através de consultorias, aulas, cursos, palestras, treinamentos. Então, como falei, já dei treinamentos para quem quer aprender mais sobre o assunto. Eu tenho curso, vou deixar aí um QR Code, um link para vocês sobre o meu curso online Acessibilidade e Inclusão. E para quem exatamente quer ganhar tempo ou não tem paciência para aprender sobre o assunto, mas, como eu disse, a orientação é uma coisa muito importante, eu tenho minha consultoria e vocês podem me chamar também. Eu tenho minhas redes sociais, o meu blog, Instagram e o canal do YouTube. Ali vocês vão encontrar também muitas orientações, né, sobre o assunto, muitas informações. São informações breves, às vezes algumas mais completas, mas para que vocês possam ter uma ideia. Mas, é claro, não é só me seguindo e consumindo minhas redes sociais que vocês vão exatamente ter uma base profissional do que é necessário. Claro, ali vocês vão conseguir muito e aconselho que sigam, afinal, ali tá de graça e tem muito conteúdo bom, então eu aconselho que vocês sigam, mas de novo, procure uma orientação profissional, né, para que o trabalho seja bem feito e que quem faz isso, esses exemplos que eu citei são casos de sucesso muito grande, não sucesso só do resultado, né, do que foi proposto, que é a acessibilidade e inclusão, né, para a pessoa com deficiência, mas o resultado de imagem, o resultado financeiro também, em você
ganhar dinheiro com isso, afinal o seu negócio tem que sobreviver. Então fica aqui o meu agradecimento pelo convite para participar a esse evento e fico aberto aí a vocês caso queiram entrar em contato comigo. Um grande abraço.